Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um estudo que vamos realizar aqui na palavra do Senhor. É uma alegria estar com vocês outra vez, Nossa comunidade de Motas, Missão Batista de Motas, nossa igreja aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, e também amigos que têm estudado conosco aqui no canal do YouTube, membro de outras igrejas ou não, têm estado conosco nesse estudo. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Temos utilizado esse material do nosso trimestre, nossa igreja batista, que é a revista Parábolas de Jesus, Editora Cristã Evangélica, série Vida em Cristo, é a nossa revista do trimestre, já quase terminando. Estamos passando esse estudo, repassando esse estudo aos irmãos e amigos, E a Bíblia Sagrada, que é a nossa grande fonte de estudo. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar em mais um estudo. Nós hoje vamos estudar a parábola do rico e Lázaro, O rico e Lázaro, Não é do rico Lázaro, rico e Lázaro, Nós vamos estudar, aqui está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, de 19 a 31, nós vamos ler assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31, Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Este é o texto da nossa meditação, do nosso estudo de hoje, O rico e Lázaro, que já se tornou tema de filmes, de séries, enfim, uma grande história aqui contada por Jesus, Jesus vai começar a dizer: um certo homem rico. Jesus ele usa aqui 2 homens para falar de vida antes e depois da morte. Falar desse tempo presente e de algo futuro após a nossa morte. Então Jesus ele fala aqui sobre a prática da justiça. Se praticar a justiça enquanto estamos vivos, em tempo de vida. Praticar a justiça do reino de Deus enquanto se está vivo. Então Deus está nos dando, oportunidades para sermos justos e praticarmos a justiça e o amor ao próximo. Lucas, no capítulo 16, versículo 25, parábola que nós lemos, vai dizer assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu está em tormentos. Olha que coisa está aqui, Então, há um recado de Deus para todos nós aqui: pratique a justiça do reino de Deus. Faça isso enquanto você está aqui, Servos de Deus, discípulos de Jesus,
você que um dia entregou seu coração para Deus. Faça a sua parte, pratique a justiça do reino de Deus. E tem um detalhe, nós podemos, não só podemos, mas nós precisamos olhar com compaixão e carinho todos aqueles que têm menos do que nós, ou aqueles que sofrem mais do que nós. Essa é a dica, esse é o conselho que nós precisamos refletir hoje. Há um confronto aqui para nós. O que há diferente nessas parábolas em relação a tantas outras que nós já contamos, onde Jesus usa figuras do campo, da natureza, né? O trigo, o joio, e ele vai fazendo essas ilustrações sobre os passarinhos, sobre aves do céu, enfim, sementes, sobre o trabalhador. Jesus vai falando sobre as coisas do reino, sobre as coisas futuras, a respeito de sua vinda, e ele vai usando parábolas, mas aqui há algo diferente, aqui há detalhes, né, nessa parábola do rico e do Lázaro, algumas situações que foram colocadas aqui, algo muito peculiar. Por exemplo, a presença de personagens históricos como Abraão e como Lázaro, né? Nomes próprios, Abraão e Lázaro, né? Esta é uma narrativa que ela vai se estender além da vida física, além desse tempo presente, mas vai falar de algo lá da frente. Então, tudo isso pode gerar dúvidas, opiniões diferentes, questionamentos diferentes, mas o que nós precisamos entender é que não pode ocultar a mensagem que Jesus tentou transmitir, a mensagem que ele quis transmitir ao seu povo, aos seus discípulos, e que vale até hoje, né? Opiniões diferentes em relação à parábola podemos ter, sem dúvida, mas não deve ocultar e não devemos perder o foco daquilo que Jesus queria. Por essa razão nós devemos estar atentos, bem atentos, para não perdermos o foco dessa parábola. Deixa eu lembrar para você o seguinte, mais uma vez, né, que Jesus está falando da presente vida e da vida futura, da vida após a morte, né? O que vem após a morte. Aqui é uma questão que a gente precisa avaliar. O que vem após a morte, né? E a gente precisa estar atento, que não são condições financeiras, sociais, que vai mudar ou vai definir a tua situação futura. Nem a riqueza, nem pobreza indicam bênção de Deus sobre uma pessoa, né? Ou questões da salvação. Nós vamos ver aqui. Então a gente precisa considerar algumas coisas aqui logo de imediato, para a gente poder entender todo esse contexto. Algumas coisas precisam ser consideradas aqui, alguns pontos para nós entendermos isso, que a gente precisa saber primeiro nesse contexto, né? E eu gostei muito quando o Diogo da Hora aqui, autor desse estudo que nós estamos realizando aqui, ele fala dessas primícias, das primeiras coisas que nós precisamos saber aqui, e nós estamos caminhando aqui junto nesse pensamento para que você entenda, né? Algumas coisas iniciais aqui são necessárias para a gente não se perder na mensagem que Jesus queria passar. A questão da justiça social, por exemplo, em relação à justiça social, o que nós precisamos saber, né? Então, esta parábola, ela refuta, escuta isso, a noção de que a riqueza indica a bênção de Deus e que a pobreza é castigo pelo pecado. Ou seja, esta parábola, ela não aceita, né? Ela está refutando, não aceita, não aprova, rejeita essa ideia de que a riqueza é sinal de bênção de Deus e a pobreza castigo pelo pecado, ainda que Deus possa abençoar com toda sorte de bênçãos materiais. Estamos falando desse contexto da parábola, né? Refuta também, rejeita também a ideia de que a teologia da libertação que vincula a salvação à condição social das pessoas. Também não é isso. Estamos rejeitando isso também. Refuta essas coisas. Salvação não é recompensa pela pobreza e também não é pela riqueza. A única conclusão que nós apresentamos aqui em relação a esses aspectos sociais, o que nós precisamos aqui avaliar e considerar é que a situação econômica e social ela pode afetar o caráter de uma pessoa. Em se tratando de questões sociais,
aqui da justiça social, né? Uma situação econômica, ela pode alterar, pode afetar o destino de uma pessoa em relação ao caráter dela, em relação ao caráter da pessoa. Não é uma questão da salvação de vida após a morte. São coisas que a gente precisa saber de imediato. Lázaro, por exemplo, a parábola não diz respeito a Lázaro, amigo de Jesus e irmão de Marta e Maria, ou outra pessoa conhecida dos ouvintes. O nome Lázaro, né, deriva da palavra hebraica Elassar, que está relatado também em Gênesis no capítulo 15, versículo 2, Eliezer ou Eleazar, Êxodo no capítulo 6, 25. O seu nome significa Deus ajuda. O texto diz que Lázaro jazia, ou seja, Lázaro foi jogado, Lázaro foi deixado. Essa palavra usada aqui é para experimentar uma prostração por causa da doença e por causa da enfermidade das suas feridas. Ele foi deixado na porta desse homem rico, foi levado para lá, entende? A outra questão que devemos levar em consideração, isso é um fato ou é uma ficção? Aí nós temos que observar o seguinte, né? As evidências em relação a essas coisas está da forma como Jesus inicia a parábola, né? Havia certo homem, Lucas no capítulo 15, versículo de número 11, ele vai começar dizendo assim, 16 também ele vai começar dizendo assim, 16, 1 e 19, e também 18, 2, vai mostrar Jesus iniciando a conversa, o papo, dizendo havia certo homem, ou seja, a existência de outros contos, de outras parábolas sobre ricos, sobre pobres e o destino delas após a morte, né? Aqui a gente vê que esse argumento aqui nos dá a entender o seguinte, que é de caráter ficcional, né? Ou ficção, essas histórias, nos dá a entender por ele começar dizendo certo homem, e ele vai fazendo isso em relação a outros contos sobre ricos e pobres, né? E também a vida após a morte. Morre e acaba ou a vida segue? É a pergunta, né? Morre e acaba ou a vida segue? A gente precisa entender logo de cara, de imediato, essas questões aqui. Toda a Bíblia, ela se confirma pela própria Bíblia, né? Eu tenho dito isso e você já ouviu várias vezes, o Velho Testamento está no Novo e o Novo está no Velho. Não há contradição a essa junção e toda a Bíblia ela se confirma por si própria. Então essa parábola, queremos dizer também que ela não é suficiente para a gente afirmar ou para afirmarmos, por exemplo, que os mortos eles têm consciência ou que há contato entre céu e inferno. Escute isso. Ela não é suficiente, nós não estamos afirmando essa questão da consciência dos mortos ou de contato entre céu e inferno. Correto? Precisamos pensar nisso. Ela apenas nos assegura de que há vida após a morte. Isso nós vamos afirmar aqui, isso nós estamos afirmando. Ela apenas assegurar isso, que há vida após a morte. A vida na Terra um dia vai terminar, né? Sempre que a gente tem esse momento difícil, às vezes com perda de pessoas, entes queridos, eu costumo dizer isso. Não acabou, continua. Continua com Deus ou sem Deus, para aqueles que optaram viver com Ele aqui, entregando a sua vida para o Senhor. Termina a peregrinação nessa terra. Vai terminar mediante a morte de alguém, seja por morte natural, o acidente, enfim, seja na volta gloriosa de Jesus. Vai terminar aqui essa peregrinação, mas continua. Tem uma história, tem uma continuidade, com Ele ou sem Ele. Então, a vida na terra um dia vai terminar e a verdade é a seguinte, termina aqui e vai continuar com Deus ou sem Ele. Isso vai acontecer mediante a sua escolha. Você escolhe continuar com Ele ou sem Ele. Pergunta é, você acredita na vida após a morte? Sim ou não? Acredita na vida após a morte? Bom, se você acredita, você está se preparando para isso? Se você acredita, você tem que se preparar para isso. E a melhor forma de você se preparar é se preparar vivendo com Deus e para Deus e caminhando com Ele, ok? Então, vamos pensar aqui o seguinte, quem são os personagens da parábola? O teólogo Greg L. Blomberg, esse nome aqui bacana, ele faz um argumento aqui interessante, ele vai dizer que a melhor forma da gente descobrir a mensagem de Jesus nessa parábola é conhecendo
a partir dos seus personagens, interpretando, entendendo a respeito dos personagens, porque está voltado aos personagens, o desfecho da história e o ensino e a reflexão e a aplicação para as nossas vidas está relacionado aos personagens. Fala de um homem rico, olha, um homem não só rico, mas muito rico. 16, 19 começa dizendo isso: havia certo homem rico, um certo homem rico. Que homem era esse? Provavelmente um saduceu, né, da seita judaica, é este homem. Ele não acreditava na vida após a morte. Como é que a gente pode provar isso? Bom, se ele é um saduceu da seita judaica, ele não acredita na vida após a morte. Atos, no capítulo 23, versículo 8, vai relatar isso. Olha, os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo e nem espírito. Ou seja, não acreditam na ressurreição. Então esse homem aqui é um homem indiferente ao sofrimento presente, é um homem indiferente ao sofrimento humano e indiferente ao juízo futuro. Este é o homem rico. O homem era dotado de uma riqueza, muito rico, esbanjava até mesmo em roupas íntimas ou roupas de baixo. Kenneth Bailey vai dizer que, comenta que esse termo aqui traduzido por Linho, que está no versículo de número 19, vai estar relatando sobre um tecido egípcio usado para confeccionar roupas íntimas de alta qualidade. Alta qualidade. Pensa na melhor marca. Eu nem vou falar nome de marca porque eu estou arriscado eu errar aqui na melhor marca. Mas você vai lembrar de uma melhor marca de roupa ou de tecido. Então, esta era a melhor. E além disso, esse homem gastava, né? Estava ali se regalando todos os dias, usando a sua riqueza e o seu dinheiro, o seu poder, né? Faziam isso, né? E mostrando que ele tinha poder até sobre as outras pessoas. Ele acreditava que tinha poder sobre as outras pessoas, violava até a lei pelo fato de ter muitas coisas. Quem era esse homem? Era rico, mas ele não era só rico, mas ele tinha algumas coisas que mexem com a gente, né? E põe a gente para pensar e até para nos ensinar. Ele era indiferente, um homem indiferente, era totalmente indiferente ao mendigo à sua porta. O termo trazido, né, ou deixado, né, na verdade deixado, esse termo aqui mostrava o seguinte: uma vontade louca que o Lázaro tinha de saciar a sua fome, né? O versículo número 21 vai dizer assim, olha, 16, 21, e desejava alimentar-se das migalhas. Então, a tradução desse desejava aqui é uma vontade, ou pelo menos indica uma vontade que esse homem tinha de saciar a sua fome. Ele sequer dava para ele migalhas. Esse homem foi trazido, esse homem foi colocado ali, esse homem foi deixado ali para poder ver se ali ele conseguia alimentos na porta daquele homem que era rico. Mas esse homem não se importa, e até mesmo o pedido de Lázaro, do mendigo, pelas migalhas, ele se recusava a dar as migalhas. Também não há menção de que o rico, nem ao menos, tinha garantido um sepultamento ao mendigo. Versículo número 22 vai dizer que ele foi levado por anjos pelo seio de Abraão. Ou seja, não houve preocupação de quando esse homem morreu. Alguém levou e anjos o levaram na questão do Lázaro. Mas esse homem também morre, né? Esse homem também morre, o homem rico também morre. Entretanto, quando chega no Hades, o rico, ele sabe o nome de Lázaro, né? Lá no versículo número 24 ele vai falar: Pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro. Ó, ele sabe o nome de Lázaro, ele sabia quem é ele. Quando em vida, quando no tempo presente, ele ignorou, ele não se aproximou, ele não estendeu a mão, mas lá ele sabe o nome, né? Indica que ele conhecia, se ele está confirmando a sua indiferença. Ou seja, lá eu não me importava com ele, agora que eu estou fazendo um pedido a ele, né? Lá ele foi indiferente à necessidade de Lázaro quando estava vivo. A indiferença, ela tomava conta desse homem, dominava esse homem rico.
ele é indiferente, ele também é incorrigível, né? A atitude dele vai esclarecer algo aqui muito interessante, né? Preste atenção, não foram as riquezas que o mandaram para o inferno. O que mandou esse homem para o inferno foi o seu caráter. Foi o seu caráter, foi a sua conduta de vida, foi a sua forma de viver longe de Deus sem temor a Deus. Porque o nosso Deus, ele pode nos abençoar com toda sorte de bênçãos materiais, mas não foi a riqueza que o levou. O que levou foi o seu caráter, a sua conduta de vida. E vejam que mesmo na pior da sua condição, ele ainda tenta fazer de Lázaro um servo, um mensageiro. No versículo de número 24, ele vai falar com Abraão, para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele que estava atormentada, ou seja, ainda queria fazer uso de uma autoridade ali, se é que a gente pode dizer, né, para pedir a Lázaro, para que Lázaro o servisse. Vejam que indiferença, né? Não há nenhum tipo de quebrantamento, nenhum tipo de perdão, né? É claro que a gente fala isso para o entendimento, né, dessa vida agora, até porque não há como ter quebrantamento lá depois da morte, lá no inferno, não existe isso, a gente vai falar sobre isso, né? Mas para a gente ter um entendimento que até naquele pior momento ali, ele não, né? Nessa forma que Jesus explica aqui essa palavra, não há um quebrantamento, não há um pedido de perdão, ele continua agindo com a indiferença, né? Isso vai mostrar, né, aquilo que Abraão disse aqui no versículo número 30, olha, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, né? Ele está dizendo o seguinte, eles podem se arrepender, se alguém for ter com eles, com quem? Com a família dele, com os irmãos dele, que ele estava tentando dizer, né? Eu tenho 5 irmãos, não deixa que eles venham para cá, eles podem se arrepender, quer dizer, eles podem se arrepender, mas ele ainda continuava agindo com a indiferença e querendo resolver tudo do seu modo. É algo bem triste, né? A gente olha para o versículo de número 23, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vejam, o inferno, Hades, esse lugar aqui, habitação dos mortos, né? Enquanto aguarda o juízo final, né? Hades não é o Gena, como relatado em Mateus 5, 22, mas a habitação dos mortos no mundo inferior até o juízo final, né? O paraíso é o seio de Abraão, está separado por um abismo entre céu e inferno. Paraíso e inferno são coisas distantes, estão separadas, né? Separadas, bem distantes. O versículo número 24, que nós lemos aqui, então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tudo indica, né? Tudo indica aqui, tudo nos